Nosso assunto de hoje é sobre íons. Sabemos que um átomo ele deve ser eletricamente neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo é a mesma quantidade de elétrons que eu tenho fora, certo? Então, P é igual a E. Nesse átomo aqui, exemplificando, eu tenho 3 prótons no núcleo, e 3 prótons, e 3 elétrons na eletrosfera, certo? Então, esse átomo é um sistema eletricamente neutro, tá? Só que quando esse átomo ele ganha um elétron, olha só, ele fica com maior carga negativa do que positiva. Se ele perder elétrons, ele fica com mais carga positiva do que negativa. Assim, dizemos que são formados os íons. Quando um átomo ele perde um elétron, por exemplo, tá? Acaba ficando positivamente. Nós dizemos que esse íon é o cátion, certo? Porque ele fica com mais prótons do que elétrons, tá? Consequentemente, ele fica com carga positiva. Olha só o exemplo desse átomo. Eu tenho 3 prótons no núcleo e 2 elétrons na eletrosfera. Consequentemente, esse átomo ele está mais positivo. Então, dizemos que quando um átomo perde elétrons, ele transforma-se no íon cátion, positivo, certo? Ao mesmo tempo, quando um átomo ele ganha um elétron, por exemplo, ele fica com a maior quantidade de elétrons na eletrosfera. Por exemplo, aqui esse átomo ele tem 4 elétrons na eletrosfera e 3 prótons no núcleo. Consequentemente, ele tem mais cargas negativas. Assim, esse átomo é denominado ânion, certo? E ele fica negativo. Vamos dar um exemplo. O átomo de sódio, por exemplo, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Consequentemente, a sua carga, tá? Ela é igual a 0. Olha só, se ele tem 11 prótons, tá? Ele tem 11 cargas positivas no núcleo. Se ele tem 11 elétrons, ele tem 11 cargas negativas na eletrosfera. Consequentemente, ele é um sistema neutro, certo? Digamos que esse átomo de sódio, ele perde um elétron, tá? Então, ele vai ficar com 11 prótons, tá? No núcleo e 10 elétrons na eletrosfera. Olha só, ele perdeu um elétron. Então, a carga dele fica mais 1. Quando ele perde carga negativa, ele fica positivo, tá? Então, a tendência do átomo sódio é transformar-se no cátion Na+. Vamos agora ao exemplo do flúor. O flúor tem 9 prótons e 9 elétrons. Consequentemente, ele tem 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. E ele é um sistema eletricamente neutro. O flúor ele tem tendência a ganhar elétrons. Então, se ele ganha um elétron, ele fica normalmente, né? Ele ganha um elétron, então ele fica com as mesmas cargas, olha, positiva, prótons, no núcleo não muda, tá? Então, se ele ganha um elétron, ele ganha uma carga negativa, ficando 10 cargas negativas, tá? Então, dizemos que esse flúor, tá? Esse átomo de flúor, ele tem tendência a transformar-se no íon ânion F-, ok? Vamos ao exemplo de uma questão. Eu tenho aqui, considere um átomo de oxigênio. Ele possui 8 prótons, 8 nêutrons e ganhou 2 elétrons. Então, letra A, qual a massa desse átomo? Letra B, qual a carga presente no núcleo? Letra C, qual a carga presente na eletrosfera? E letra D, qual o íon formado, certo? Então, vamos responder inicialmente a letra A, tá?
Então, lembrando da aula passada, o que é necessário para se calcular a massa de um átomo? Tá? Então, eu tenho aqui a formulazinha básica, A, que é a massa, é igual a N mais P, tá? Ou seja, nêutrons mais prótons. Então, vamos olhar quantos nêutrons, tá? O oxigênio tem, olha só, 8 nêutrons, tá? E quantos prótons ele tem, ó? 8 prótons. Então, é só somar. 8 mais 8 igual a 16. Respondido a letra A. Qual a massa desse átomo? 16, ok? Vamos à letra B. A letra B está perguntando qual a carga presente no núcleo. Então, coloquei aqui a ilustração, tá? Do átomo de oxigênio, tá? A própria questão diz que ele possui 8 prótons no núcleo, tá? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, a letra B está perguntando, ó, qual a carga presente no núcleo? Então, a nossa resposta é mais 8, tá? Porque ele tem 8 prótons e todos os prótons têm cargas positivas, tá? A letra C está perguntando qual a carga presente na eletrosfera. Sabemos que a carga dos elétrons da eletrosfera, tá, são todas negativas. Inicialmente, o átomo de oxigênio, ele também tem 8 elétrons. Só que a própria questão está dizendo, olha só, que ele ganhou 2 elétrons, tá? Então, se ele tinha 8 e ganhou 2, qual a carga presente na eletrosfera? Então, é menos 10, porque ele ficou com 10 elétrons, ok? E a letra D está perguntando qual o íon formado. Então, se um átomo ele ganha 2 elétrons, ele transforma-se em que íon? Cátion ou ânion, tá? Lembrando, quando ele ganha elétrons, ele fica negativo, certo? Coloquei aqui O+, mas foi um erro de digitação, certo? Então, ele transforma-se no ânion O-, ok? Pois quando ele ganha elétrons, ele ganha carga negativa, ficando negativo, certo? Então, corrijam aí, seria O-, tá? Que é um ânion, ok? Então, permaneçam comigo no grupo para que possamos fazer uma atividade, certo?